Oi, comunidade querida do Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é mais um curso Jesus na História, o Jesus da História, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Pedro, tudo bem? Deixa só eu ver se está tudo bem com a transmissão, porque hoje eu tive muito problema técnico. Deixa-me ver se está tudo ok, se a gente está ao vivo. Ah, a gente está ao vivo sim, ufa. Tomara que esteja. Estamos ao vivo sim. Eu tive muito problema técnico hoje aqui, na questão... enfim, problemas técnicos. Mas agora está tudo resolvido, estamos no ar. Comunidade, me dá um toque se a gente está no ar ao vivo aqui pelo chat, só para eu ter certeza que está tudo rolando bem. Pedro, enquanto isso, vamos supor que está tudo bem. Tá tudo bem, tá ótimo. Já recebi a notícia de que está tudo bem. Então, Ok. sabendo que está tudo bem, vamos começar nossa aula. Alegria grande na tua presença, Pedro. A gente faz uma semana que não se vê, então é bom matar saudades. E, bom, agora eu vou contar uma coisa para vocês, comunidade. O Pedro não vai escapar. Então, agora estou dando ao vivo aqui na transmissão parabéns para o Pedro, que fez aniversário na última sexta-feira. Então, super parabéns para o nosso professor Pedro Muito Vasconcelos. obrigado. Fez um menino. Você revela a sua idade, Pedro? Tem um problema, 56. 56 anos. É um menino, um 56 jovem, aninhos, um pois é. fenômeno. Um fenômeno. Parabéns, viu, Pedro? Muito feliz mesmo Obrigado. pelo teu Obrigado, aniversário, para a Mauro. gente ter passado juntos. O Pedro mandou imagens do aniversário dele e a gente hoje vive com essa condição muito especial, particular, dramática mesmo, da quarentena. Então, as fotos do aniversário do Pedro são alguns familiares dele indo dar parabéns, ficando do outro lado da rua com cartazes à noite, iluminado pelo farol dos carros. A gente se vira, né, Pedro? Sim, sim. Na verdade, quem se virou ali foram os meus cunhados, meus queridos cunhados, Carlos André e Marília, e as suas filhas, a Lara e a Bruna, sobrinhas muito queridas, e me fizeram essa surpresa. Enfim, inventaram, se viraram nos 30, não é como se costuma dizer, né? E fizeram essa Bom, surpresa. nem preciso dizer que toda a classe aqui, toda a comunidade está te dando parabéns já aqui, né? Ó, a Ivone, a Rita, a Maria Ercília, a Regina Prioli, o José Bovo, Vilma Vascolina Pedol, o Emerson Sbardelotti, nosso amigo, a Eliane Gonçalves, José Geraldo da Silva Neto, Javes Santos, o Fernandes e Cunha Advogados Associados, a Maria Neuza, na verdade, do Fernandes e Cunha, mandando parabéns também para você. Bom, todo mundo te cumprimentando, Pedro. Quero saudar, Muito então. obrigado. É isso aí. Muito obrigado e boa tarde, né? Eu acabei nem fazendo os cumprimentos, já comecei Já começamos direto a aqui. gratidão, pois é. Então, muito obrigado e boa tarde. Vamos trabalhar. E tenho certeza que todo mundo aqui está parabenizando e você é muito querido, Pedro, por toda a comunidade, né? Muito Muito obrigado, querido Mauro. mesmo. A gente já fez bastante coisa junto nesse pouco mais de um ano em que estamos aqui. Espera aí. Esperamos. Nesse ano em que o Pedro passou de 55 para 56, a gente já tem 2 filhos dessa nossa união, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é uma criação coletiva, né? Pedro, eu, mais um monte de gente. E esse aqui, criação do Pedro, a partir das nossas aulas do curso Canudos, Belo Monte de Antônio Conselheiro. E aqui, um artigo especialíssimo do Pedro sobre Lula e a história para o livro A Espiritualidade de Lula. Já temos até filho, né, Pedro? Esse ano. Esse Paz e Bem é uma árvore, está dando seus frutos. Isso aí. Aí está aí a minha satisfação, honra de compor essa equipe que vai cada vez mais crescendo e se diversificando, né? Nessa perspectiva que você abriu e que vai mostrando ser tão promissor. Estamos felizes, né, com a presença um do outro, de todas as comunidades, tanto do Paz e Bem quanto da Pós TV 247, que vão se conformando em amizade. Então, quero saudar
todo mundo que chega para esta aula, que está sendo transmitida na segunda-feira, 25 de maio de 2020. Começamos às 5 horas da tarde e você assiste a aula agora, ao vivo, né? Tem um grupo grande de pessoas já assistindo ao vivo, mas assiste quando quiser, né? Assiste a qualquer momento do seu dia, da sua hora. A aula será retransmitida em estreia, em regime de estreia, como um relançamento na Pós TV 247, no final da madrugada dessa sexta-feira, às 5h30 da manhã. Bom, desfrute. Como eu vou desfrutar, eu, monitor da classe, e mais todos os que estão presentes. Quero saudar algumas das pessoas presentes. Se eu repetir o nome de alguém que eu já mencionei por conta da parabenização do Pedro, me desculpem. Então, a Olga... Então, além de todos aqueles cujos nomes eu já falei, quero saudar a Olga de Oliveira Lima, Elza Bortoli, a Eliane Gonçalves, acho que eu já estou falando todo mundo que já falei, a Rita Celeste Cunha, Josi Negreiros, nossa monitoríssima aqui também, a Tânia Gabos, Maria Ercília Guimarães, quem mais? O José Geraldo da Silva Neto, dizendo: sou ministro da palavra aqui em Osasco, e esse curso é uma riqueza ímpar, vai me servir para as minhas celebrações, quando voltarmos a ter nossas celebrações presenciais. A Ivone Marinho, aí de Pernambuco, vizinho aí do Pedro, nas Alagoas, pedindo para todo mundo dar like, dê like, realmente ajuda bastante a disseminar o nosso vídeo. Jorge Lula Barreto, de Ipiaú, na Bahia, preparando-se para mais uma aula magnífica do professor Pedro. Maria Evelise Araújo Pontes, o Marcos Vinícius Fernandes, participando de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Juiz de Fora do nosso Faustino Teixeira, e tanta gente boa também. Olga Falcucci, Afonso Bento, também do CEBI, né? Aí, amigo do Pedro, né? Grande Afonso. É isso aí. O Guilherme Reis, com a gente aqui em todas as aulas também, da Pastoral da Juventude da Baixada Santista. Kleber Antônio dos Santos, Ana Prado, Tim Buckley, mandando um abraço de Serra Talhada, terra do cangaço, e de Virgulino Ferreira. Nós vamos falar do cangaço e de Virgulino Ferreira quando retomarmos o retalho da nossa história. Vai estar na nossa agenda, né, Pedro? Com certeza. Falar do nosso Lampião, né? Silvana Ferreira, a Carla Pavão, enfim, nossa super protagonista aqui do canal Paz e Bem, o perfil O Confessor, Nilson de Barros Abreu. Bom, agradeço todo mundo que me avisou que estava tudo ok com a transmissão ao vivo. E aí uma fieira de parabéns, Anne Walsh, perguntando se você faz aninho. Sim, ele fez na sexta-feira 56 anos. Jair Gonçalves, Maria Margarete Costa, o pessoal já chega dando parabéns. Bom, é o seguinte, nós estamos na aula de número 12 de um curso que era para ter 8 aulas, e vai seguir em frente. Nós vamos terminar do jeito que vai, com 16, o dobro do previsto, e o que era para ser um curso centralizado nos 4 evangelhos e alguns temas tópicos, ou alguns outros temas tópicos, está se transformando num curso bem mais abrangente sobre a figura de Jesus no Novo Testamento. Então, nós temos agora 2 aulas que estão sendo feitas a pedido da classe, a pedido das comunidades do Paz e Bem e do 247, para que houvesse um olhar dedicado do Pedro a Paulo. Então, Pedro vai falar de Paulo por 2 aulas. Pedro com Paulo em 2 aulas. Então, nós vamos falar de Paulo de Tarso, o grande disseminador do cristianismo, logo depois da morte, nos anos que se seguiram à morte de Jesus, em 2 aulas. A primeira aula começa com uma imagem. É isso aí, Pedro? Começa com uma imagem, mas não é essa que eu acho que você está pensando, Mauro. Opa, qual é? Eu vou A gente tem uma pegar imagem e um mapa. Pois é, a imagem. Você tem aí para disponibilizar para... Sim. Vamos começar. Então, a imagem que, inclusive, é a capa dessa aula sobre Paulo. Já vou dizer, caí para trás quando vi a imagem, eu não conhecia, e o Pedro vai fazer todo mundo cair para trás agora. Deixa eu colocar aqui na tela. Espera aí. Opa, um minutinho só. Deixa eu me ver aqui.
Está abrindo. Essa é uma imagem muito especial mesmo. Torcer que ela abra para que todo Vai mundo abrir. possa... Já abriu. Você está vendo aí já, Pedro? Não? Não. Não? Peraí, então deixa eu chamar o compartilhamento aqui. Peraí. Trata-se... Eu vou falando alguma coisinha, Mauro, já para Por apresentar, favor. esperando que ela fique aí disponível para quem nos está acompanhando. Então, trata-se de uma imagem descoberta em 1906, numa caverna. Essa caverna fica na atual Turquia, perto de uma cidade que foi muito importante nos tempos de Paulo, nos tempos do Novo Testamento, um dos centros muito importantes do mundo romano daquela época, que foi a cidade de Éfeso. E trata-se de uma imagem, né, uma gravura, né, que foi pintada nesta caverna, no século VI, portanto, ali entre o ano 500 e o ano 600. E quem são essas duas figuras? A figura de Santa Tecla e São Paulo. E essa já é uma observação interessante para nós começarmos a nossa reflexão. E aí eu lhe pergunto, você acha que a imagem vai abrir? Estou tentando aqui, então tá dando um pau aqui, a gente está meio travado. Uhum. Deixa eu só perguntar para a nossa turma se estão ouvindo você falar, e aí eu vou ver como resolver aqui. A gente deu uma travada aqui na hora da abertura da imagem. Ah, sei. Eu vou ver se consigo resolver enquanto você vai. Puxa vida, deu um... Como se diz, deu um pau. Deu um pau, né? Ana Prado diz, não vejo a imagem, a tela está preta. Não sei se o pessoal está ouvindo, né? Sim, Estão ouvindo sim. estão Então ouvindo. pode continue Então, com a aula, Pedro. Eu vou tentando resolver aqui. Eu vou comentando. Na verdade, eu vou ler um parágrafo de um autor cuja leitura eu recomendo muito. O livro está indicado na bibliografia que eu passei para o nosso encontro de hoje. É um livro do John Dominic Crossan, o autor que a gente já citou várias vezes, junto com Jonathan Reed, e o livro se chama Em Busca de Paulo, como o apóstolo de Jesus opôs o reino de Deus ao Império Romano. E a capa deste livro é exatamente a imagem encontrada nesta caverna, só que com uma diferença que eu vou justamente comentar, quer dizer, a razão do comentário aqui do Crossan tem a ver com a diferença entre a imagem que foi encontrada nesta caverna e a imagem que dá abertura, né, que está na capa do livro publicado por Paulinas. A meu ver, um dos livros mais importantes que a gente tem escritos sobre Paulo disponíveis, né, aqui em nossa língua portuguesa. Então, o Crossan e o Reed dizem, assim, de maneira muito bem-humorada e provocativa ao mesmo tempo. Eles dizem o seguinte: as duas figuras, Santa Tecla e São Paulo, as duas figuras são da mesma altura, indicando iconograficamente que eram da mesma importância. Ambas têm também as mãos direitas elevadas, representando o gesto de ensinar, demonstrando iconograficamente que possuíam a mesma autoridade. Os olhos e a mão levantada de Paulo estavam intactos.
alguém mais tarde apagou os olhos e a mão levantada de Tecla. Ou seja, quando a gravura foi encontrada nesta caverna, em 1906, tinha acontecido esta rasura na imagem de Tecla. Os olhos dela estavam vendados, como que vendados, e a mão dela, a mão levantada, numa atitude justamente de ensino, dizem os dois autores, também estava como que rasurada. Estava rasurada. Então, alguém mais tarde apagou os olhos e a mão levantada de Tecla. Continuam os autores. Se os olhos das duas imagens tivessem sido desfigurados, seria apenas mais um exemplo de antagonismo iconoclasta, ou seja, de combate às imagens. Uma tendência que existiu em certas alas do cristianismo em vários tempos da sua história. Então, seria mais um exemplo de antagonismo iconoclasta baseado na crença que negava o poder espiritual dos ícones mesmo sem os destruir completamente. Mas, neste caso, foram destruídos os olhos e a mão direita de Tecla. Quem tiver o livro vai poder verificar isso, essa situação em que a gravura foi encontrada, na página 11, pois aparece de forma muito clara. E aí continua o comentário, a provocação que o autor faz. Imagens originais apagadas retratam conflitos teológicos fundamentais. A imagem original na qual Tecla e Paulo representam em pé a igualdade, aliás, que representam em pé de igualdade figuras com autoridade apostólica, foi substituída por outra que mostra a autoridade apostólica masculina em contraste com a figura feminina, agora cega e silenciada. Até mesmo o nome atual da caverna Gruta de São Paulo continua a negar a igualdade dos dois sexos que, na origem, estava representada em suas paredes. Então, esta imagem, e eu estou esperando que eu esteja sendo ouvido aí, em meio à dificuldade técnica que Mauro está tentando resolver, eu estou tratando de avançar aqui. Se alguém puder me confirmar que estamos no ar, eu agradeço. Essa gravura, no modo como ela foi encontrada e o histórico que é possível fazer sobre o que aconteceu com ela quando da sua confecção e na história subsequente, ou seja, o apagamento, né, da posição de líder da Tecla. Então, ela tem os olhos vendados, a mão apagada. Permitam-me aqui só dar um recado aqui ao Mauro, que está com dificuldades técnicas. Eu estou só dizendo a ele que eu vou tocando aqui por minha conta e vocês vão me dizendo se as coisas estão funcionando. Bem, vejam como esse processo vivido por essa gravura, ele é muito revelador. Houve um tempo em que a figura apostólica magisterial, ou seja, de alguém que ensina, de Paulo, era acompanhada da figura também apostólica e magisterial de uma mulher chamada Tecla. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar desta figura. Ela não consta no Novo Testamento, nas narrativas ou nos textos referidos a Paulo.
ou mesmo os textos que Paulo escreve. Mas ela é uma figura que está presente na literatura cristã dos primeiros séculos como uma companheira de Paulo, como alguém que acompanhou Paulo em muitas das suas atividades como missionário, das suas atividades como pregador, como anunciador do Evangelho. Por que a imagem de Tecla, companheira de Paulo, foi violentada, foi rasurada? Obviamente, a gente intui as respostas, ok? E por isso esta figura, esta gravura, ela é tão representativa, ela é tão significativa. E não é à toa que os autores Crossan e Reed pretenderam que esta imagem fosse provocativamente a capa do livro que eles escreveram. E que, na edição brasileira, recebeu este título bastante apropriado, Em Busca de Paulo. Paulo é alguém que precisa ser buscado. No original inglês, esta obra tinha o nome, deixe-me confirmar aqui, Na Busca de Paulo. Na Busca de Paulo. Na verdade, a edição brasileira, então, traduziu exatamente o original inglês. Então, Paulo precisa ser buscado. E há um paradoxo aqui, porque Paulo, de um lado, precisa ser buscado, mas Paulo é uma figura tremendamente conhecida. Tremendamente conhecida. Vamos pensar no impacto que Paulo exerceu na história da cultura europeia e, por extensão, da chamada cultura ocidental. O papel que Paulo exerceu, o Paulo cujos textos estão no Novo Testamento, cuja trajetória é contada no livro dos Atos dos Apóstolos, esta figura marcante dos inícios cristãos, o impacto que esta figura teve, por exemplo, no pensamento de um teólogo dos mais influentes, se não o mais influente na história do cristianismo, que foi Santo Agostinho. Ou, se a gente pensa no impacto que Paulo produziu numa figura como Lutero, a reforma protestante que resulta, deriva de um movimento que Lutero diz ter tido coragem de realizar a partir da sua leitura de algumas passagens decisivas de cartas de Paulo, particularmente a carta aos Romanos. Outros movimentos na história do cristianismo e na história do Ocidente, por extensão, nós vamos entendê-los como resultantes de apropriações que foram feitas de Paulo ao longo desses quase 2 milênios de história. Ora, na medida em que Paulo é lido e é relido em tantas e tantas e tantas e tantas situações distintas, situações controvertidas, em meio a polêmicas, em meio a desdobramentos históricos de maior ou de menor importância, muita coisa vai sendo atribuída a Paulo e vai sendo impressa na imagem de Paulo, e possivelmente muitas das características que ao longo do tempo foram atribuídas a ele, ele mesmo talvez não as reconhecesse como próprias. Nesse sentido, um outro autor que eu também quero mencionar, ele está citado na bibliografia que foi apontada para a nossa aula de hoje, o Neil Elliott. Ele fala de uma tarefa muito importante, é preciso libertar Paulo de alguns traços que foram impostos a ele
na contramão do que terão sido suas intenções. Porque é inevitável que se façam leituras de Paulo. O problema é que, nestas leituras que foram feitas dele, muitas marcas foram impressas nele, e se pudéssemos perguntar a ele se ele as reconheceria como suas, ele talvez dissesse que não. Então, o Eliot indica nesse seu livro, Libertando Paulo, um livro fundamental, publicado por Paulus, cuja leitura eu recomendo vivamente. Então, ele diz, o Eliot diz, a gente precisa libertar Paulo de algumas pechas, de alguns carimbos que lhe foram colocados, inclusive para que ele viesse a constar no Novo Testamento e pudesse assumir essa condição de destaque que no cristianismo oficial ele acabou por receber. Mauro voltou? De alguns carimbos. Vamos confirmar só se Mauro voltou aqui. Voltei. Gente, que aventura! Quem me salvou foi a Gisele Federici, que me explicou como é que eu fazia para voltar para nossa aula. Mas eu estava assistindo tudo. Estava realmente assistindo tudo. Que bom. Então, seja bem-vindo de volta e obrigado a Gisele. É isso aí. Ajuda inestimável. A imagem aparece? A imagem aparece agora. Eu acho que finalmente a Tecla e o Paulo estão aqui na tela. Veja aí. Tomara. Pronto. Aí está, que maravilha. Deu certo. Pronto. Eu não vou comentar novamente. Agora... Não preciso comentar novamente, né? Mas as pessoas podem visualizar aquilo que eu ia dizendo, na verdade, lendo o texto muito bem escrito do Crossan e do Reed. Então, você tem à esquerda Paulo, e é claramente Paulo, porque você tem o nome Paulo ali escrito em grego, né? E, então, com os olhos abertos, com a mão levantada, em posição de alguém que está dirigindo a palavra, um livro na mão, etc. E, de outro lado, né, a Tecla, inclusive, está mais alta do que Paulo, né? E, no entanto, seus olhos foram vendados e sua mão foi quase arrancada, né, né, por essa violência que foi produzida contra a imagem dela como companheira de Paulo. Quer dizer, ela foi colocada de lado, né? E não é à toa, alguém colocou aqui nas mensagens do bate-papo, nunca tinha ouvido falar de Tecla. Pois é. Então, voltando àquilo que eu estava começando a comentar, Mauro, uma das peixas das quais é necessário livrar Paulo é justamente essa, de ele ser um adepto, né, contumaz de uma visão patriarcalista e misógina, né, do mundo, das relações entre os seres humanos, etc., etc. Muitas vezes se atribuiu isso a Paulo. E se atribuiu a Paulo, seja por conta de passagens que estão no Novo Testamento atribuídas a ele, mas que nós vamos discutir já, se são dele mesmo, tudo indica que não, seja por violências desse tipo. Né? Quer dizer, houve um tempo em que na tradição paulina se contava a história de Paulo junto com a história de Tecla. E há um texto, está disponível em português também, um texto apócrifo. Não existem só evangelhos apócrifos, né? Existem também os atos apócrifos. E um deles se chama Atos de Paulo e Tecla. Então, essa imagem do Paulo patriarcal, misógino, ela precisa ser revista. Diria o Eliot, é necessário libertar Paulo desta pecha, né, que lhe foi atribuída. Outra imagem, outra característica que foi atribuída a Paulo e que é necessário livrá-lo dela é a condição dele de alguém que seria antijudeu.
Muitas vezes, textos paulinos foram lidos ao longo da história do cristianismo de maneira a desqualificar o povo ao qual o próprio Paulo pertencia. É como se Paulo fosse alguém que tivesse abjurado a sua pertença ao povo judeu e, por consequência, tivesse abandonado a religião do seu povo, a religião na qual ele foi educado. Ora, nada mais na contramão do que textos em que ele diz claramente, né, do seu enraizamento, né, no judaísmo, sendo mais dedicado ao judaísmo do que, inclusive, os seus contemporâneos. Ele fala disso na Carta aos Gálatas, capítulo 1. No capítulo 3 da Carta aos Filipenses, ele fala em termos semelhantes. No entanto, durante muitos anos, muitos séculos, Paulo foi lido como alguém que, por ter pregado o evangelho a pessoas que originalmente não eram, né, não eram de origem judaica, então ele teria abdicado da sua condição judaica, teria repelido a sua origem judaica, teria negado a sua pertença ao judaísmo. De novo, vai dizer o Eliot, é preciso livrar Paulo desta marca. Essa marca é tão pesada que no diálogo cristianismo-judaísmo que existe hoje, é mais fácil, Mauro, conversar sobre Jesus do que conversar sobre Paulo. A judeidade de Jesus é melhor reconhecida do que a judeidade de Paulo. Uhum. Mas esse é um trabalho, né, necessário a ser feito. E está sendo feito, né, alguns trabalhos, algumas obras importantes nesse sentido, publicadas. Em português, nem tanto. Não há muita coisa. Outra pecha, Mauro, que foi colocada, foi carimbada em Paulo, foi de que ele seria defensor da escravidão. Uhum. Quantos sermões não foram feitos ao longo da história cristã, principalmente aqui depois da colonização luso-hispânica, a colonização ibérica da América Latina e mesmo a colonização lá do que haveria de ser os Estados Unidos, né? Quantas defesas apaixonadas da necessidade da escravidão e do bem da escravidão para as pessoas feitas escravas, em nome de textos atribuídos a Paulo. Quer dizer, não é que as pessoas criticassem Paulo porque ele supostamente defenderia a escravidão. Não. Essa suposta defesa dele da escravidão era usada para os escravistas justificarem a escravidão, né? Sim. Agora, mais recentemente, a partir das lutas dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, as lutas dos movimentos anti-escravistas de toda a ordem que a gente teve, o pessoal começa a fazer a crítica a Paulo. Uhum. Paulo como alguém, né, que defendeu a escravidão, que justificou a escravidão, que fez vista grossa para a escravidão que existia no seu tempo. Mais uma vez, o recurso era a textos que estão no Novo Testamento, mas deveremos comentar aqui um pouco adiante, né, muito provavelmente Paulo não escreveu. Outro texto, outro traço do qual é preciso libertar Paulo, diz o Neil Eliot, é a ideia que foi impressa à figura do nosso personagem, de alguém que pregaria a submissão aos poderes constituídos. Ou seja, nós teríamos, ao contrário de Jesus, né, que enfrentou o poderio romano, de alguma forma, a tal ponto que foi crucificado, em Paulo nós teríamos uma figura que seria irenista, ou seja, uma figura que não estaria focada, não teria preocupações com
as questões da ordem política, e para ele tanto faz, tanto fez, tanto faria, que o governo fosse assim ou fosse assado. O importante era se submeter aos poderes, porque os poderes constituídos governam os povos em nome de Deus. Essa é uma frase que foi citada centenas de vezes ao longo da história cristã, inclusive no Belo Monte de Antônio Conselheiro. O missionário Capuchinho vai negociar lá a rendição, a dissolução do Belo Monte, apelando a um texto paulino, exatamente o capítulo 13 da Carta aos Romanos. Aí o texto é de Paulo, seguramente é de Paulo, a pergunta é se o texto foi bem lido, o texto foi adequadamente lido. Então, essas marcas, esses carimbos que foram impressos na figura de Paulo, tornam o desafio de encontrar Paulo um desafio urgente, um desafio gritante, considerando o impacto que esta figura desempenhou e continua desempenhando, né, ao longo da história dos últimos 2000 anos, especialmente no mundo ocidental, particularmente no nosso país. As posturas de subserviência que grupos cristãos hoje apregoam e praticam em relação a essa camarilha que assumiu o poder em Brasília, essas posturas de absoluta subserviência, defendendo até o direito de Bolsonaro falar palavrão quanto ele quiser, porque isso aí não é problema, em muito essas posturas se sustentam por uma leitura, vamos chamar genericamente, fundamentalista de textos atribuídos a Paulo que constam do Novo Testamento. Então, o desafio de recuperar Paulo, de libertar Paulo de marcas que comprometeram a sua imagem, né, por interesses os mais diversos, políticos, sociais, eclesiásticos, etc., esse desafio se coloca. Na medida em que nós estamos procurando aqui, no bojo do nosso percurso, a figura de Paulo lá dos tempos, dos primórdios, né, do que a gente hoje chama de cristianismo. Então, o trabalho não é fácil, né? No encontro de hoje, eu justamente estou buscando, e vou continuar nessa toada, buscando fazer uma aproximação, né, progressiva a essa figura, mas chamando a atenção para o fato de que, na medida em que a gente avança, vão sendo encontrados os obstáculos, né, ou os desafios que foram aparecendo, que foram sendo constituídos ao longo desses 2000 anos, que nos separam, né, do tempo e da atividade desta figura fundamental, né, para o cristianismo e para o mundo em geral, particularmente o mundo ocidental. Abro um parênteses só para registrar, Pedro, a chegada de alunos ilustres nessa nossa aula, que é o reverendo Eduardo Henrique e o nosso Faustino Teixeira, ambos aqui grandes protagonistas do Paz e Bem também. Estou vendo aqui a imagem, a mensagem do Faustino. Um grande abraço, Faustino. E Eduardo Henrique não tinha visto. Um grande abraço também ao amigo Eduardo Henrique. E para mim é um prazer e uma honra ter aqui a presença, a companhia de vocês. Isso, comunidade, há algumas perguntas aqui sobre Paulo. Eu não vou colocar essas perguntas agora, vamos deixar para o final ou até para a próxima aula, porque boa parte delas eu tenho quase certeza que serão respondidas pela explanação do Pedro. Então, a gente deixa o que restar de dúvidas para o final da aula ou para o começo da aula que vem, tá bom? E eu sempre costumo fazer a leitura depois, né, do que foi o bate-papo, e aí eu vou anotando, né, as questões e seleciono aquelas que me parecem mais importantes, mais relevantes para ir tecendo o diálogo com o grupo. Bem, Mauro, comunidade, queremos falar de um fulano, Paulo,
Paulo de Tarso, que terá vivido mais ou menos, a gente não sabe nem a data do seu nascimento, nem a data da sua morte, mas alguma coisa entre o ano 5 da nossa era e o 65. Vamos colocar para facilitar que ele teria vivido cerca de 60 anos. Ele seria 10 anos, mais ou menos, mais novo que Jesus. Né? E eu acho que a gente já comentou isso, Mauro, que Jesus nasceu antes de Cristo, né? Eu não lembro, acho que não cheguei. Acho que falamos sim, numa das aulas nós falamos, né, desse problema de Jesus datação. nasceu antes de Cristo. Só isso para aí. lembrar, ele deve ter nascido aí uns 5, 6, 7 anos antes daquele marco que foi estabelecido num certo momento da história como sendo o marco zero. Né? O monge que definiu, né, o calendário antes e depois de Cristo, ele se equivocou ali na contagem, pelo menos 4 anos, talvez um pouquinho mais. Por isso que a gente brinca que Jesus nasceu antes de Cristo. Então, se Jesus nasceu 5, 6 anos antes do ano zero, ou seja, antes de Cristo, e Paulo nasceu 5 depois, por aí, então a diferença de idade entre eles era de uns 10 anos. Sendo que Paulo viveu mais. Né? Se Jesus morreu por volta do ano 30, Paulo viveu até o início, até a metade, quem sabe, da década de 60. Vamos para os nossos propósitos aqui, vamos colocar como ele tendo tido uma trajetória de uns 60 anos. Então, a gente quer chegar à história deste fulano. Bem, quais são os documentos? Quais são as fontes? A historiografia trabalha com as fontes. Nós temos 2 tipos de documentação, basicamente. Nós temos a documentação escrita e nós temos a documentação que hoje se costuma chamar de cultura material. Aquela documentação que nos chega por meio dos achados arqueológicos. Bem, a arqueologia não encontrou nada específico sobre Paulo, do tempo de Paulo. Encontrou, por exemplo, uma gravura como essa que a gente comentou aqui, mas essa gravura é do século V, século VI, perdão. Do tempo de Paulo não se encontrou nada relacionado diretamente a ele. Mas, obviamente, a arqueologia descobriu muita coisa sobre o mundo em que Paulo viveu. Sobre as cidades que ele visitou, as regiões que ele atravessou, as instituições com as quais ele se relacionou, de sorte que é possível fazer um trabalho, e é um trabalho muito minucioso, um trabalho muito desafiador, de confrontar, de cruzar os dados que você tem dos textos, que vêm dos textos escritos, com aqueles que advêm dos achados arqueológicos. Esta é exatamente a proposta do livro, né, do Jonathan Reed e o Crossan, e aí vocês veem a gravura tal qual ela aparece na capa do livro. E ele diz, a gente colocou a figura de Paulo no meio da capa de propósito, para vocês se darem conta, se não se deram, que a figura de Tecla foi marginalizada. E aí vocês também podem pensar que, quem sabe, a Tecla esteja de lado porque ela está chegando, ela está voltando para o lugar que lhe cabe. Esse é um belíssimo livro. E a proposta é exatamente essa, né? Trabalhar com os textos de Paulo, cruzando com as informações que a gente tem, que vêm dos documentos achados, né, pela arqueologia, pelas escavações, né, do mundo romano do tempo de Paulo, e, obviamente, os documentos escritos, né, existentes na época, que são em grande quantidade. Né? A gente não tem tempo de entrar em todos esses detalhes, mas para cada uma das cartas que Paulo escreveu, os autores reservam uma abordagem de materiais encontrados ou trazidos à tona, trazidos ao nosso conhecimento pela arqueologia. É um livro excepcional. Esse
e o livro do Eliot, a meu ver, são os dois melhores trabalhos que a gente tem sobre Paulo, né, disponíveis em português. Na impossibilidade de entrar em todos esses detalhes, eu vou me fixar aqui nas fontes escritas. Então, o que é que nós temos sobre Paulo, né, referido a Paulo, de forma escrita? Nós temos muita coisa. No Novo Testamento, nós encontramos os textos mais antigos, ou seja, os textos que estão mais próximos, cronologicamente, do tempo de Paulo. Mas é importante que a gente não perca de vista aquilo que já apareceu na nossa reflexão de hoje, por conta da tecla, que são os textos apócrifos em relação a Paulo. O fato de estes textos apócrifos sobre Paulo serem, na sua grande maioria, de tempos posteriores, não deve levar a que nós desvalorizemos esses textos. Por exemplo, os Atos de Paulo e Tecla, eles são provavelmente do século II, e no século II, o processo de institucionalização das comunidades cristãs na direção do que haveria de ser uma igreja, né, mais estruturada, mais organizada, mais hierarquizada. Este processo levava a uma dinâmica de escanteamento das lideranças femininas. Ora, justamente nesse tempo, os Atos de Paulo e Tecla são escritos. Ora, nesse contexto, os Atos de Paulo e Tecla representam um movimento na contramão, um movimento de resistência a este processo de institucionalização em perspectiva patriarcal. Então, o fato de estes escritos serem de tempos posteriores não deve nos levar a que nós consideremos, esses textos são lendários, esses textos são edificantes, são de menor importância. Não, eles têm a sua importância. Mas para contar a história, a biografia de Paulo, a gente precisa contar fundamentalmente com os textos que estão mais próximos, né? Com os textos que ainda repercutem, né, de maneira mais acesa, né, elementos da própria trajetória de Paulo, a começar das suas próprias escritas. Que nós temos escrito de Paulo são basicamente algumas cartas, né? Então, vamos ficar no Novo Testamento, depois de feita essa consideração mais geral sobre a literatura sobre Paulo, uma literatura que deve ser visitada. Então, no Novo Testamento, a gente tem sobre Paulo, diretamente, o segundo volume da obra lucana, os Atos dos Apóstolos. E nós temos 13 cartas, que, na sua abertura, levam o nome de Paulo. Então, eu tenho um texto sobre Paulo, e eu tenho textos que levam o nome de Paulo. Ora, Mauro, aqui também já é necessária uma observação. Grande parte do que as pessoas conhecem, tem na memória, tem na lembrança, tem na imaginação sobre Paulo, advém não tanto das suas cartas, mas do relato dos Atos dos Apóstolos. Porque o texto dos Atos ele é narrativo. Ele conta a história, a trajetória de Paulo em termos que chamam a atenção. Então, quem de nós não tem na cabeça Paulo caindo do cavalo no caminho da estrada de Damasco? Os Atos dos Apóstolos são, para usar uma linguagem contemporânea, não é tão contemporânea mais assim, né, no século XXI, mas são novelescas, né? Exato. Então, a gente visualiza Paulo ali, né? Aqui a Josine Igreja estava falando, sempre achei que o Paulo fosse um homem muito bonito. Aí ela viu a capa do livro do Crosser e falou, nossa, ele era feio. Mas porque é exatamente isso.
os Atos dos Apóstolos fazem com que a gente, como se estivesse passando um filme, né, da vida de Paulo. Exatamente. Não, e os filmes e as produções sobre temas bíblicos trabalham muito mais sobre as narrativas e criam sobre elas do que vão mergulhar em textos argumentativos, como são os textos das cartas de Paulo, né? Mas eu brincava com a história do cavalo de Paulo na estrada de Damasco. Todo mundo tem essa imagem na cabeça, mesmo que o cavalo não apareça no texto. Você vai pegar o texto lá que trata do encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco, se supõe que haja um cavalo, mas o cavalo não está lá, né? Então, as pessoas conhecem muito mais a trajetória de Paulo pela via dos Atos do que pela leitura que é mais exigente das cartas. E isso não é um problema das pessoas em geral. A própria história sagrada, não sei se você teve encontro com a história sagrada no seu tempo de infância, eu tive. No catecismo, havia a história sagrada. Você não lia a Bíblia, você lia a história sagrada. E aí, quando chegava para contar a história de Paulo, o que você tinha basicamente era o relato dos Atos. O problema, a gente já apontou isso quando tratou da obra lucana, é que quem escreveu os Atos, quem redigiu a obra lucana, não conheceu Paulo. É alguém que escreve 30, 40 anos depois de Paulo. E conhece Paulo muito mais pelas memórias transmitidas a seu respeito, memórias essas que vão fazendo dele justamente isso que você dizia, uma figura épica, uma figura heróica, uma figura sui generis, uma figura digna de toda admiração, né? Uma figura que sempre muito polida, uma figura que não se exaltava, que sempre argumentava de maneira tranquila, serena. E quando a gente vai para as cartas de Paulo, a gente vê que o temperamento dele era bastante diferente deste apresentado na figura dos Atos. Mas ainda o problema não é a questão de temperamento apenas, né? O jeitão da figura de Paulo. Você tem divergências sobre acontecimentos da trajetória de Paulo. Há na Igreja Católica, acredito que também na Igreja Anglicana, reverendo Eduardo Henrique pode confirmar para mim ou não, existe uma festa celebrada no dia 25 de janeiro, inclusive por conta disso é feriado aí em São Paulo, onde você está, Mauro, que é a festa da conversão de Paulo. Conversão de São Paulo. Não é o dia do santo, né? O dia do santo é junto com São Pedro, 29 de junho. E esta festa litúrgica no mundo católico, e acredito, repito, no mundo anglicano também, ela acontece em função da narrativa que se encontra nos Atos dos Apóstolos, justamente essa sobre a qual eu brinquei aí falando do cavalo, né? O cavalo de Paulo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9. Conversão de Paulo ao cristianismo. Só poderia ser, né? Mas veja, Mauro, se a gente lê em paralelo o texto em que Paulo fala deste movimento, deste momento, que é um momento decisivo da sua caminhada, a gente vai encontrar algo muito diferente. Então, o pessoal deve ter a Bíblia na mão aí. Eu vou remeter vocês, inicialmente, não a Atos 9, mas a Gálatas, capítulo 1. Já peguei. Que é um texto fundamental para a gente entender esse momento da trajetória de Paulo. Estamos aí por volta do ano 35. Começar a preencher aquela cronologia lá, a qual eu fiz referência antes, eu vou voltar a ela. Então, em Gálatas 1, no versículo... Deixa eu me achar aqui. No versículo 13, eu vou ao 13 para ir mais rápido. Paulo diz assim:
Vocês já ouviram falar de como eu antes me comportava no judaísmo? Veja lá, judaísmo. A matriz dele é esta. Uhum. De como eu perseguia com veemência a igreja de Deus e a devastava. E também de como eu superava muitos compatriotas da minha idade no judaísmo, por causa do meu extremo zelo pelas tradições dos meus antepassados. Agora, Mauro, você que conhece muito bem os textos proféticos, vai se lembrar de uma passagem particular agora. Uhum. Agora que Paulo diz assim: Deus, porém, me separou quando eu estava no ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Quando ele quis revelar em mim o seu filho para que eu anunciasse a boa notícia entre as nações, imediatamente. Você deve ter se lembrado do Sim, texto do profeta Jeremias. é isso aí. Antes que te formasses no seio de sua mãe, eu te chamei. Em outras, o que estou querendo dizer com isso, Mauro? E aqui fica muito claro que Paulo não entende este momento decisivo da sua trajetória como uma conversão. Quando a gente fala de conversão, a gente está pensando em quê? Num movimento de girar para trás, ou girar de volta. Eu estava indo numa direção e eu converto. Faço a conversão, eu retorno. Eu dou outra direção. Eu dou outro rumo ao trilho que eu estava tecendo. Diferentemente disso, o que é que nós temos aqui, especificamente nesse versículo 15, que remete ao profeta Jeremias? Eu tenho aquilo que os estudiosos das formas literárias da Bíblia chamam de relato de vocação. Uhum. Deus não quis fazer de Paulo alguém que deixasse de ser judeu. Mas Deus convocou o judeu Paulo para uma missão em particular. Deus, como diz o próprio Paulo, quis revelar em mim o seu filho. Em outras palavras, Deus intervém em Paulo, deve ter havido aqui algum tipo de experiência estática, né? Estática com X, de êxtase. Visão que Paulo teve, alguma comunicação divina que Paulo recebeu a respeito de Jesus. E agora vem um outro detalhe fundamental, com isso eu vou aos Atos. Segundo Paulo, o que aconteceu com ele? Aconteceu que Deus, o Pai, vamos dizer assim, comunicou a ele, revelou a ele, Paulo, algo a respeito do Filho, Jesus. Então, o sujeito da revelação é Deus Pai. O objeto da revelação é o Filho, é Jesus. E o receptor da revelação é... Uhum. Quando eu vou ao capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o que é que eu encontro? Encontro algo completamente diferente disso. Uhum. Eu encontro... Só um parênteses, Pedro, Diga. porque imagino que em algum momento você vai nos esclarecer sobre essa história desse monte de cartas aí que é atribuído a Paulo. Sim, No caso, sim. a carta aos Gálatas é uma carta sobre a qual carta que Paulo escreveu. Foi ele que escreveu, né? Tá. Sim. Vamos lá. É um passo seguinte. O que eu quero chamar a atenção aqui Atos 9? Atos 9. A diferenciação entre as cartas e Atos. Sim. Textos que Paulo escreveu e textos que escreveram a respeito de Paulo. No capítulo 9 de Atos, Mauro e quem nos acompanha, o que acontece nesse momento estático é outra coisa completamente diferente. Veja o versículo 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz do céu brilhou de repente em torno dele. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saul, Saul, por que você me persegue? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem você persegue. Veja bem, são cenas completamente diferentes. Vamos recordar. Em Gálatas, Deus revela a Paulo algo sobre Jesus. Aqui em Atos, é Jesus que aparece a Paulo para dizer, pare de me perseguir, rapaz. Não sei se ficou clara a diferença. É? Sim. E os dois textos se referem ao mesmo momento. Ao mesmo momento. O momento em que Paulo adere a Jesus. Ou, no caso do texto de Gálatas, Paulo adere à mensagem que Deus lhe comunica, lhe revela sobre Jesus. Ora, quando eu me dou conta de que esta diferença é assim clamorosa, eu vou dar credibilidade do ponto de vista da biografia que eu quero descobrir, recuperar de Paulo, eu vou dar prioridade a qual narrativa? A narrativa em primeira pessoa ou a narrativa em terceira pessoa? A narrativa que Paulo faz do que aconteceu com ele ou a narrativa que alguém escreveu a respeito do que ele imaginou, do que contaram a ele que poderia ter acontecido a Paulo? É óbvio que o texto de Gálatas tem prioridade. Mas, repito, não é este o modo tradicional com que a figura de Paulo foi apresentada a nós ao longo do tempo. Inclusive porque, na ordem do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos precedem as cartas. Então, se você lê o Novo Testamento, uma folha depois da outra, um livro depois do outro, você vai ter uma imagem de Paulo definida pelos Atos, antes mesmo de você passar à leitura dos textos das suas cartas, que são textos, digamos assim, mais áridos do que a narrativa mais leve, mais viva, né? Como você diz, né? A gente vai imaginando a cena, uma cena depois da outra, né? Nesse tom novelesco, né? Que o texto de Atos assume. Então, esse exemplo, eu poderia dar vários outros, Mauro, mas vou dar apenas esse, porque, enfim, o nosso tempo corre. Esse exemplo, então, ele ilustra isso que eu estou dizendo. Entre os Atos e as cartas, para a gente contar a biografia de Paulo, a prioridade deve ser dada às cartas. Os Atos não servem? Claro que servem. Mas eles servem na medida em que eles corroborem, ou que eles possam se associar àquilo que Paulo deixa escapar, né? Aquilo que Paulo conta a respeito daquilo que foi a sua trajetória. É claro que Paulo pode esconder alguma coisa ali, pode mudar alguma coisa, mas o testemunho dele, em primeira pessoa, né, tem prioridade. Então, ficamos nas cartas. Contamos com os Atos como uma fonte secundária do ponto de vista dos escritos que a gente tem à disposição. Mas agora chegamos ao ponto que você colocava. No Novo Testamento, nós temos 13 cartas que, no cabeçalho, levam o nome de Paulo. A carta aos Hebreus, que alguém da comunidade mencionou, né, a gente vai tratar dela, não tem esse cabeçalho. Então, a gente já pode descartar, colocar de lado. Ela tem o seu valor, mas não como escrito de Paulo. Bem, durante muito tempo, essas cartas foram indiscutivelmente reconhecidas como sendo da pena, da caneta, né, de Paulo. Mais recentemente, a partir do século XVIII, basicamente, quando os estudos de ordem literária, de ordem histórica, foram avançando, né, na sua aplicação aos textos antigos, começaram a surgir dúvidas sobre se todas essas cartas que levam o nome de Paulo foram mesmo escritas por ele. E isso por quê? Porque se descobriu que no mundo antigo havia uma prática muito comum
que a gente chama hoje de pseudepigrafia. Pseudepigrafia. O que significa isso? Literalmente significa assinatura falsa. Literalmente é isso. Mas a prática da pseudepigrafia era muito comum. Era alguma coisa considerada normal. Né? Não havia essa ideia muito marcada hoje dos direitos autorais. Né? Então, alguém escrevia um texto em nome de outra pessoa, com vários propósitos. Ou para homenageá-la, ou para completar, ou para apresentar de maneira mais vívida, ou seja, em primeira pessoa, o que, na verdade, era um texto de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, né, referida a este personagem. Às vezes, Mauro, se fazia isso, inclusive, com pessoas vivas. Há um episódio muito interessante, quase uma anedota, de um médico daquela época, no tempo de Paulo, muito famoso, chamado Galeno. Ele é um fulano conhecido, né? Um intelectual respeitado. E um dia, um lugar onde se vendiam papiros, ou seja, se vendiam obras. Né? Se fosse hoje, seria uma livraria. Naquela época, devia ser papiraria. E ele estava numa papiraria, num lugar de venda de textos escritos, e ele se defrontou com uma discussão entre dois fulanos a respeito de um determinado papiro que levava o nome de ninguém menos que o próprio Galeno. Uhum. E um fulano dizia, isto aqui é obra do grande Galeno. E outro dizia, não, mas isso o Galeno não escreveu, veja aqui, ele não escreve com esse estilo, ele não usa esse vocabulário, ele não usa esse tipo de fraseado. E o outro diz, não, mas olha aqui, essa ideia aqui é típica do Galeno. Só que os dois não sabiam que o terceiro que estava ali era o próprio. E aí o Galeno se deu conta de que estavam escrevendo obras em seu nome, porque isso tornava as obras famosas. Vendiam. Sim. Ele voltou para casa e escreveu um opúsculo. E o opúsculo tinha como título algo como distinguir uma obra de Galeno de uma obra que não é de Galeno. Ok? É quase uma anedota, né? Que ilustra exatamente esta prática muito disseminada da pseudepigrafia. Né? Autores que atribuem discursos ao fulano de tal. Então, o historiador tal que atribui ao general fulano de tal, na guerra tal, o seguinte discurso de convocação aos seus soldados. O historiador não estava lá. O general não escreveu o discurso e o leu. Improviso. Mas aí o fulano imagina o que o general possa ter falado. Né? Bem, vamos pensar que o conceito de autoria na antiguidade era diferente também do conceito de hoje. Exato, né? É um conceito muito mais fluido. Tanto é que a gente fala, né? Muitas mãos contribuíram na escrita dos evangelhos. Isso. Aqui você tem um autor, Paulo, ele terá escrito textos, né? Mas justamente havia essa fluidez, né? Que fez com que alguns quisessem, depois da morte de Paulo, escrever homenageando e, quem sabe, vou falar bem baixinho só para você ouvir, ninguém mais, corrigi-lo. Porque algumas ideias que Paulo defendia, no processo que as comunidades iam vivendo de progressiva institucionalização, essas ideias começaram a ser incômodas, a soar incômodas. Então, eu vou pegar um exemplo, que o nosso tempo corre, eu tenho que chegar na biografia. Urge. Eu vou chegar. Então, finalzinho da primeira carta aos Tessalonicenses, irmão.
finalzinho, capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Ok. Eu não vou discutir o tema, eu apenas vou mostrar o problema que eu estou querendo ilustrar aqui. Então, ali no versículo... Deixa eu me achar aqui. O versículo sumiu? Não pode. Não, é no capítulo 4, perdão. Eu fui. Capítulo 4, a partir do versículo 13. Aqui provavelmente está o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta. Não vou entrar no mérito agora. Irmãos, não queremos deixá-los sem saber das coisas que se referem aos que adormeceram, ou seja, aqueles que morreram. Para que vocês não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. A pergunta é o que vai acontecer com os mortos. Uhum. Né? De fato, se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus levará consigo aqueles que adormeceram em Jesus. Por isso é que lhes dizemos, segundo a palavra do Senhor, nós, os viventes, os que estivermos aqui por ocasião da vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que adormeceram, dos que morreram. Rapidamente. O que significa isso? É só ler o que está escrito. Paulo está dizendo aqui que a vinda do Senhor, ou seja, a vinda de Jesus no fim dos tempos, será um fenômeno iminente, está na iminência de acontecer. E como é que a gente vê isso? Porque ele diz, nós os vivos. Ou seja, nós que não tivermos morrido quando a vinda do Senhor acontecer. Uhum. Dá para ver isso no texto? Uhum. Né? Paulo tem aí seus 45 anos, mais ou menos, quando ele escreve. Ou seja, ele está esperando a volta de Jesus, né, o juízo final, para alguma coisa muito imediata. Uhum. Muito imediata. Alguns morreram, eles serão ressuscitados. Mas outros serão alcançados neste momento escatológico, momento do fim, ainda vivos. Ora, justamente o problema lá em Tessalônica, né, carta aos Tessalonicenses, era exatamente esse. A vinda de Jesus estava demorando. E algumas pessoas já tinham morrido, ou tinham sido mortas. E aí a pergunta, quer dizer, Paulo devia ter pregado lá para essas pessoas que a vinda de Jesus era iminente, era necessário preparar-se para esse grande momento, e o negócio está demorando. Mas ele diz, não, mas vai acontecer logo. Né? Esclareça-se para quem não tem tanta afinidade com os primeiros textos cristãos. De fato, as primeiras comunidades cristãs, em sua maioria, achavam que Jesus estava para voltar ali 2, 3, 4, 5 anos, que era uma coisa realmente para acontecer ali. Não é essa ideia moderna da volta de Jesus na consumação dos tempos, no final dos tempos, alguma coisa que ficou etérea. Um fim distanciado, né? Naquele momento era muito concreto. Exatamente. Essa é a marca do texto de Marcos, isso é uma marca do texto do Apocalipse de João e vários outros que estão no Novo Testamento. Né? Ora, Mauro, e quem nos acompanha, vira a página e vá para o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Só virar a página. Pronto. Olhe lá no versículo 1. A respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele. Olha o tema. O tema é o mesmo, né? Uhum, sim. Veja lá. Nós lhes pedimos, irmãos, não se deixem agitar tão facilmente. Nem fiquem assustados, agora que chega o ponto, com profecias, discursos ou cartas falsamente atribuídas a nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Uhum. Em outras palavras, Mauro, segunda carta, uma carta, então, supostamente posterior à primeira.
Mas a comunidade estava agitada com o mesmo problema. E qual é o problema? A vinda do Senhor está próxima. O que faz o autor da segunda carta aos Tessalonicenses, que eu já estou dizendo, na minha avaliação, não é Paulo. Ele diz que cartas falsamente atribuídas a nós, ou seja, a nós, Paulo, dizem que a vinda de Jesus está próxima. Sendo que na primeira carta ele assegurou que estava. Em outras palavras, o autor da segunda carta declara que a primeira é falsa. Exatamente. Uhum. Ele desautoriza a primeira carta. Diz, não, a que vale é essa que eu, suposto Paulo, estou escrevendo. A situação é assim, o suposto Paulo desautoriza como falsa a carta que o Paulo escreveu. Ele quer que a carta que Paulo escreveu seja guardada na gaveta. Por quê? Porque o que você está nos dizendo é que este que se faz Paulo está desautorizando a carta que comprovadamente é de Paulo. Que Paulo escreveu. Veja só. Dá para entender? Uhum. Ele diz, ó, cartas falsamente atribuídas a nós dizem que a vinda do Senhor está próxima. Ora, qual carta atribuída a Paulo diz que a vinda do Senhor está próxima? Uhum. Pode ser até que houvesse outras, mas enfim, esta em particular a gente conhece. Sim. Mas por que a segunda carta entra a compor o time, o grupo das cartas de Paulo? Porque a mensagem de Paulo, da primeira, a mensagem primordial de Paulo, estava ficando, como é que eu vou dizer, comprometida na medida que o tempo passava. Sim. Num outro texto, agora não é de Paulo, é um texto atribuído a Pedro. O autor da carta, que também não é Pedro, ele diz assim, meus irmãos, vocês estão esperando a vinda do Senhor assim? Não, para o Senhor um dia é como 1000 anos. Sim. Ele resolveu o problema pela interpretação. Aqui, o autor da segunda carta, ele diz, não, a primeira carta Quer não... dizer, em algum momento ali, na medida em que Jesus não volta, você tem as lideranças, provavelmente as lideranças institucionais, começam a reinterpretar tudo à luz e dizer, não vai ser agora. Exatamente. E aí ele vai, se você ler a continuação do capítulo 2, o que você vai encontrar? Não, antes que o Senhor venha, é preciso que aconteça isso, aconteça aquilo, aconteça mais isso. Mas aí ele vai fazendo uma lista de acontecimentos que devem ocorrer antes que venha o tão esperado dia. Mas veja, aqui a gente percebe esse movimento, né? A comunidade vai fazendo história e as circunstâncias se modificam, né? E a mensagem originária de Paulo fica obsoleta, né? E ela precisa ser reescrita. Então, por razões deste tipo, ou seja, uma divergência radical de conteúdo entre algumas cartas e outras. E ainda um outro critério, que é mais decisivo, embora mais difícil de ser percebido, principalmente quando a gente lê os textos em português, que é a questão do estilo, o jeito de escrever, o jeito de se expressar, o vocabulário, o sentido dado às palavras, etc. Então, pela combinação desses dois critérios, né, o conteúdo que diverge e o estilo que também se diferencia, aceita-se, pelo menos os estudiosos aos quais eu me sinto mais associado, né, com os quais compartilho o entendimento dessas e outras questões. Então, há um entendimento que não é consensual, há muita discussão em torno disso, né? Há a turma do colocar pano quente aí, dizer, não é bem assim, o problema não é tão assim, né? Mas há um consenso bastante assentado entre os estudiosos mais críticos, né, mais livres para enfrentar os textos com perspectivas de ordem literária, de ordem
do desenvolvimento das ideias, etc. Então, que das 13 cartas que levam o nome de Paulo, ele teria escrito 7. Tá. E aí, quem tiver a caneta e quiser anotar, eu vou dar a lista das 7 que Paulo terá escrito. Então, mais ou menos em ordem cronológica. Essas cartas elas foram escritas num intervalo de mais ou menos 5, 6 anos, 8 no máximo. A partir do ano 50, 51 até o final da década. Então, na década de 50, basicamente. Então, 1 Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, sendo que 2 Coríntios provavelmente é uma coleção de cartas que foram agrupadas. Dá para perceber ali umas quebras, nos momentos em que Paulo diz, vou terminar. E o texto continua ainda, não sei quanto. Ou seja, houve um processo de anexação de uma carta a outra, colocaram clipes ali e aquilo ficou como se fosse um escrito só. Carta aos Filipenses, também, provavelmente são 3 pequenos bilhetes que compõem o que hoje a gente chama de carta aos Filipenses. A carta a Filemon e a última delas, a carta aos Romanos. Deu 7, não deu, Mauro? 1 Tessalonicenses, Gálatas, as 2 aos Coríntios, Filipenses, Filemon e carta aos Romanos. As 7 cartas. As demais cartas que estão no Novo Testamento e levam o nome de Paulo, 2 Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, 1ª e 2ª carta a Timóteo e a carta a Tito, são estas cartas que a gente chamaria de pseudoepigráficas. Cartas, alguns chamam de deuteropaulinas. Ou seja, são cartas que são produzidas no desenrolar da trajetória dos grupos que Paulo havia estabelecido lá na sua atividade, basicamente na década de 50, como ainda quero falar nos minutinhos que me restam. Sendo que a carta aos Hebreus, ela nem entra nessa lista das 13, porque já há muito tempo há um consenso na historiografia de que ela não foi escrita por Paulo, né? E ela nem leva o nome de Paulo, então a gente pode colocá-la de lado com todo o respeito, mas sem essa dificuldade, né? E a pseudoepigrafia coloca, né? Bem, Mauro, uma observaçãozinha que eu espero retomar na próxima vez. Aquelas pechas que a gente mencionou no início da nossa conversa hoje. Ah, sim, porque há expressões da classe em relação a essas pechas. Pois é. Marcas que foram carimbadas em Paulo, como se fossem próprias dele, vocês vão encontrar basicamente nas cartas que ele não escreveu. Machismo, defesa da escravidão. Por exemplo, o silenciamento das mulheres na comunidade, nas reuniões da comunidade. Ora, você pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele discute lá, Mauro, se a mulher, quando fala, quando toma a palavra, quando reza, quando profetiza, ela deve fazê-lo com ou sem véu. Vamos deixar a questão do véu de lado. Mas a mulher está falando, está orando, está profetizando, está tomando a palavra, etc, etc. Mas você pega 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante, você vai encontrar lá que a mulher, na igreja, na reunião, tem que ficar calada com toda a submissão, e o autor ainda diz, eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Mantenha submissa. Se quiser, pergunte ao marido em casa. E isso porque Eva foi criada depois de Adão e cometeu o pecado antes de Adão. Ora, isso não tem nada a ver com o que Paulo escreve e com o que, ao que tudo indica, era o seu modo de se relacionar com os homens e mulheres dos grupos com os quais ele teceu contato, os grupos que ele criou, que ele estabeleceu nas cidades pelas quais ele passou. A mesma coisa, a questão da escravidão. Os apelos à submissão dos escravos e escravas, das pessoas escravizadas, se encontram em Colossenses, Efésios, que são cartas
pós-paulinas. Isso nada tem a ver com a posição, o posicionamento, o modo com o qual Paulo se relacionou com este problema que a gente encontra, por exemplo, na carta a Filemon, que eu espero refletir no encontro da semana que vem com vocês. Então, muitas das marcas impressas a Paulo, e das quais é preciso libertá-lo, foram feitas com a ajuda dos próprios textos que, atribuídos a Paulo, entraram no Novo Testamento. Isso posto, essas cartas também ficam em segundo plano, e a gente, no encontro da semana que vem, né, vai se concentrar justamente nesse conjunto de sete escritos. Né? E vamos falar sobre as viagens dele também. E para finalizar, se você me permite, em dois... Claro, não, desculpa, achei que você já tinha acabado. Não. Eu queria colocar rapidamente os traços da biografia de Paulo, deixando os marcos. Okay. Dentro deles se incluem as viagens. Então... Você quer que ponha o mapa, Paulo? Por favor. Eu já tinha me esquecido. Você de Paulo. Eu já havia me esquecido, preocupado com o tempo aqui. Não, temos nosso tempinho aqui, vamos lá. Então, eu dizia a vocês, vamos, para ficar mais fácil, supor a vida de Paulo como tendo durado em torno de 60 anos, e ele sendo 10 anos mais novo que Jesus, então ele teria nascido por volta do ano 5, na cidade, aí você agora vai me ajudar, Mauro. Vamos lá. De Tarso. Localiza Tarso. Claro. Um minutinho só. Direita. Deixa eu achar aqui. Peraí, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Ótimo. Aumentar mais um pouco. Melhorou. Vamos lá. Isso. Tarso está... Do lado direito, mais à direita. Aqui, Tarso. Exatamente. Aqui, Exatamente. Aqui, Tarso está aí. Essa terá sido a cidade natal dele. Ele terá nascido, então, no ano 5. Ele era, portanto, um judeu helenístico. O que é um judeu helenístico? Um judeu de fala grega. Né? Nasceu fora da terra de Israel. Ele é... Está aqui, ó. Israel está aqui embaixo, ó, gente. Anote Jerusalém aí para o pessoal ver. Porque a cidade... Jerusalém está aqui. Exatamente. E ele nasce aqui em cima, bem longe. Quer dizer, bem longe. Para tamanho de Brasil não é tão longe assim, mas... mas algumas centenas de quilômetros. É isso aí. Né? Então, do ano 5 ao ano 35, por volta, então ele tem aí por volta de 30 anos, né? No ano 35, a gente sabe muito pouco. A gente sabe aquilo que a gente leu, que ele era um judeu dedicado, né? Conservava, era fiel às tradições dos seus antepassados, mais do que os seus contemporâneos. O livro dos Atos diz que ele teria estudado com um mestre dos fariseus chamado Gamaliel, perdão. Não sei de onde veio esse Galileu. Gamaliel. Ele teria estudado em Jerusalém. De toda maneira, ele diz nas suas cartas que ele se formou, ele se encaminhou no estudo, no conhecimento das tradições judaicas pelo ramo do farisaísmo. Então, há que se supor uma estada em Jerusalém durante um certo tempo, em que ele teria, então, tido essa formação em perspectiva farisaica. O momento do chamado caminho de Damasco, o encontro decisivo no caminho de Damasco, segundo os Atos, teria sido entre Jerusalém e Damasco. Então, se você olhar aí, Damasco está logo um pouco acima de Jerusalém, né, na diagonal. Né? Paulo não fala dessa viagem, mas, enfim, não há... portanto, saindo de Jerusalém aqui, a Damasco logo aqui em cima. Isso. Em algum momento, aí ele tem este encontro decisivo, né, em que Deus revela seu filho a ele nele. E aí há várias peripécias, das quais também a gente sabe muito pouco. Né? Ele diz que foi para a Arábia, a gente não sabe exatamente o que é a Arábia na geografia dele.
passou um tempo em Antioquia, subindo então, Mauro, um pouquinho ali no caminho que vai para Tarso. Aqui, ó. Terá Então, vivido ali. Para visualizar a Jerusalém, Damasco, Antioquia. Exatamente. No ano 49, portanto, quase 15 anos depois, 14, ele diz 14 anos, acontece um problema em Antioquia que o obriga a ir a Jerusalém. O ano 49 é um ano decisivo. Então, veja, você tem dois momentos fundamentais da vida de Paulo, dois momentos praticamente de duração idêntica. Os seus primeiros 30 anos, antes do encontro decisivo no caminho de Damasco, e os 30 anos daí decorrentes, né? E que resultam no que ele vai fazer da vida, são os efeitos desse encontro que ele teve, né, no caminho de Damasco. 15 anos depois, ou seja, na metade da segunda metade, acontece esse incidente em Antioquia que o obriga a ir a Jerusalém. Acontece uma reunião com Pedro e a coisa não fica bem resolvida, o chamado Concílio de Jerusalém, mas ele diz, não, foi uma reunião com 6 pessoas, não é nada de concílio, nada. 6 pessoas. Foi feita uma combinação ali e ela não foi respeitada. Ele conta isso no capítulo 2 da Carta aos Gálatas. E o desrespeito ao que, segundo ele, foi combinado na reunião, acontece de novo em Antioquia. O que acontece, então? A partir daí, 49, 50, então nós entramos na última quinzena da vida de Paulo, que é a quinzena mais retumbante, que é a quinzena mais importante, que é a quinzena ou década, se vocês quiserem, a gente não sabe exatamente quando Paulo morreu, né? Que é marcada pelas viagens que ele faz. No relato de Atos, são 4 viagens, né? Na leitura que a gente faz das cartas, a gente não sabe se foram 4 viagens assim tão bem demarcadas, sendo que uma já teria acontecido antes dessa situação toda. Seja como for, Mauro, o mais importante é que quando ele rompe com Pedro em Antioquia, ele se dirige para o Ocidente. Então, se você puder marcar aí para o pessoal ver, ele segue para o Ocidente e ele passa por uma região chamada Galácia, acima aí da setinha. Aqui, ó, Galáxia aqui exatamente. Em cima. Tá acima de... Vamos ter em conta, são 2 Antioquias, né? Sim, a Antioquia que nos interessa é essa que você está apontando aqui. Isso. Aqui. Não, a outra. Essa aqui de baixo. Antioquia da Síria. Essa é a Antioquia da Síria. Isso. Tá. Essa é a Antioquia que importa mesmo. Que é um epicentro do cristianismo nascente ali. Exatamente, exatamente. Paulo viveu muitos anos aí. E a ruptura com Pedro acontece aí, no ano 49. A reunião em Jerusalém. E aí, então, ele viaja para o Ocidente. Vai buscar novos caminhos. Vai buscar novos ares. Significa, mas isso não representou mais liberdade para ele, porque os seus antagonistas, os seus adversários, vamos chamá-los assim, foram atrás. Mas, de toda maneira, ele atua formando grupos seguidores de Jesus. Na Galácia, já localizou lá para o pessoal, né? Depois, ele avança, então, mais para cima, Galácia. Galácia é uma cidade, é uma região. Depois ele avança e atravessa o mar e entra na Europa e chega a uma cidade chamada Filipos. Aqui, ó. Exatamente. E aí a gente vai... Estamos ali, ó. Isso aqui tudo, gente, é Grécia. Exatamente. Isso é a Grécia, é a Europa. Ele atravessou o mar Egeu, essa área do mar Mediterrâneo se chama Mar Egeu, né? Você tem Atenas de um lado e Éfeso do outro, essa parte aí se chama Mar Egeu. Então você tem a passagem dele por Filipos, a passagem dele por Tessalônica, ele desce, há uma passagem por Atenas que ele não menciona, mas que Atos menciona,
Atenas aqui, ó. Aconteceu. Né? No pezinho da Exatamente. Grécia. E logo abaixo, a cidade de Corinto. Aqui. Então, esse é o universo da atuação de Paulo. É um lado e o outro do mar Egeu. E é um bonito arco, né? Porque é esse movimento aqui que faz, né? Ó, é esse movimento aqui que ele faz, né? E há uma cidade também importante, do lado asiático ainda, Mauro, você pode mostrar para a turma? Isso, a cidade de Éfeso. Tá aqui. Aí exatamente. Então, é em torno daí que Paulo atua. Né? E todas as cartas que ele escreve são dirigidas ou a pessoas ou a grupos que ele deixou nessas cidades e região, no caso da Galácia, por onde ele passou, né? E onde ele estabeleceu grupos seguidores de Jesus. A única carta que ele escreve para um grupo que ele não estabeleceu, que ele não conhecia, que ele pretendia conhecer, era a carta aos Romanos. Aqui bem do lado esquerdo no mapa já. Né? Exatamente. O problema, e aí tem que ser conciso, porque o tempo já ultrapassou, sei que eu roubei o tempo aqui do pessoal. O problema é que Paulo tinha assumido um compromisso naquela fatídica reunião de Jerusalém, lá 8 anos antes, de fazer uma coleta junto às igrejas que ele estabelecesse em prol dos pobres de Jerusalém. Então ele manda uma carta para o Ocidente, ou seja, para Roma, para a comunidade seguidora de Jesus em Roma, dizendo: olha, eu estou aqui em Corinto, provavelmente ele escreve de Corinto. Eu estou aqui em Corinto e eu quero visitar vocês, porque eu quero chegar até a Espanha. Espanha era, naquele tempo, considerado o fim do mundo, né? A Península Ibérica. Mas eu tenho que ir a Jerusalém. Então eu mando a carta antecipando pela carta o meu desejo de estar com vocês. Mas eu vou a Jerusalém. Jerusalém está no sentido contrário. Do outro lado. E aí, Mauro, a gente perde as notícias de Paulo em primeira pessoa. Porque a carta aos Romanos foi a última que ele escreveu. A se julgar pelo relato de Atos, que continua, ele chega em Jerusalém e ele é preso. Ou seja, o que ele idealizava, o que ele imaginava poder fazer, que era de Corinto cumprir o compromisso de entregar a coleta em Jerusalém, que ele queria fazer ele pessoalmente, e seguir para Roma, não aconteceu. Pelo livro dos Atos, a gente fica sabendo que bem mais tarde, em circunstâncias muito diferentes, ele teria chegado a Roma. Mas já não é mais ele que nos conta isso. Já não é mais ele. De sorte que eu roubei mais 10 minutos do que o tempo que a gente estava utilizando nos encontros anteriores, mas precisava colocar esse marco biográfico para depois a gente poder olhar, né, as cartas de Paulo nessa década decisiva. Então, quer dizer, vamos voltar a esse mapa, então, né? Na próxima aula, com certeza. Ok. E uma última coisa, do ponto de vista dos textos mais antigos, a gente não sabe nada sobre a morte de Paulo. Claro que o pessoal, não, mas Paulo não morreu em Roma no mesmo dia que Pedro, etc. Ele foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isso é a tradição, ou seja, textos posteriores, bem mais distanciados no tempo, vão dizer isso. Mas tradições antigas que sugerem que Paulo tenha conseguido voltar à região da sua atividade e tenha sido morto em Filipos. Então, sorte que a gente não sabe. Não sabe onde efetivamente Paulo morreu ou foi morto. É bastante ele tenha sido martirizado. É isso, Mauro, de roubar o tempo seu e da nossa. Quem acha que teve uma vida cheia de aventuras, é bom olhar para de Paulo, né? A vida aventurosa foi a dele. Tá bom. Com isso, na semana que vem, a gente trata de olhar um pouquinho, né, essas cartas que ele terá escrito, tentando entender por que ele escreveu, o sentido dessas cartas, por que é que ele se correspondia, né, com os grupos com os quais ele teceu contato nessa década decisiva e fez o nome dele, né, para a história do cristianismo, para a história do mundo. Perfeito. Primeira de 2 aulas sobre Paulo, nesse curso sobre Jesus,
o Jesus da história. Há uma série de questões que foram apresentadas durante a classe, né, durante a aula. A nossa bancada espírita fazendo, claro, perguntas sobre Paulo e Estevão, que é um tema caríssimo aí aos espíritas. Enfim, está nos Atos dos Apóstolos. Exatamente. Está nos Atos dos Apóstolos. Paulo não menciona isso nas suas cartas. Isso. Então, algumas dessas questões o Pedro responde, então, no início da próxima aula, porque, de fato, nós estouramos todos os tempos possíveis. 1h42 minutos de aula, foi fantástica, Pedro. A gente vai aquecendo aí os motores para mergulhar, então, no próximo encontro, nas cartas de Paulo, nas 7 cartas, que há quase que um consenso na historiografia mais séria, sei lá, mas não na historiografia mais crítica, rigorosa, se você quiser, mais rigorosa, né? De que são as cartas efetivamente escritas por Paulo. Então, no próximo encontro, se você quiser dar uma olhada, então olhe para primeira carta a Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Filemão e carta aos Romanos. Então, essas 7 cartas são aquelas sobre as quais nós vamos mergulhar. As outras cartas, que dão boa parte da má fama de Paulo, o Pedro já descartou, já explicou que elas de fato, não é possível atribuir autoria a Paulo essas cartas. Então, toda essa questão de patriarcalismo, machismo, defesa da escravidão, está jogada na lata de lixo da história, pelo menos no âmbito aqui do nosso curso e dessa historiografia mais rigorosa. Paulo não tem nada a ver com isso. Nós vamos olhar agora o conteúdo efetivo do que Paulo escreveu nessas 7 cartas, na próxima aula. É isso aí, né, Pedro? É isso. Essas cartas que Paulo não escreveu não deixam de ter a sua importância. Elas têm a importância relativa às circunstâncias em que ela escreveu, em que elas foram escritas, perdão, né? E elas ajudam a entender o processo de institucionalização das comunidades paulinas, de institucionalização da figura de Paulo. Imagine que Paulo se torna companheiro de Pedro até no dia da comemoração. Quando a gente olha, os dois andaram pelejando na vida, né? E a última coisa... E vamos lembrar que essas cartas são cartas são cartas importantes porque são constitutivas, no mínimo, de uma corrente relevante presente no cristianismo nascente. Não é de Paulo, sim, mas é de uma outra corrente ali, tá certo? Sim, sim. E sem essas cartas, vou dizer mais, sem essas cartas, Paulo teria ficado esquecido. Nós só temos a primeira carta aos Tessalonicenses no Novo Testamento porque temos a segunda. Porque se não houvesse a segunda, aí a mensagem de Paulo, não, mas esse aí era um fulano fanático que esperava Jesus descendo do céu e não sei o quê, não sei o quê. Você tem o cara da segunda, não, vamos devagar, não sei o quê, não, tem valor lá. E a última coisa, Mauro, você deu uma tarefa grande para o pessoal. O pessoal tem muito trabalho durante a quarentena, tem muita coisa para fazer. Se não puderem ler todas, leiam 7 cartas. Mas uma não pode deixar de ser lida. Opa, qual é? Filemão. Então, eu estou bonzinho, porque é a menor de todas. Obrigatória a leitura da carta a Filemão. Obrigatória. Obrigatório. Obrigatória. Se você não tem, vamos dizer assim, familiaridade com a procura, né? Porque as Bíblias, o Novo Testamento em geral, a gente localiza pela orelha, então apenas as iniciais. Em muitas Bíblias, você tem 2 cartas que aparecem com F e L, Filemão e Filipenses. É Filemão, não Filipenses, tá bom? Então, está aqui. Em algumas Bíblias é FM. Isso, FM. Epístola Filemão, como o Pedro falou, é a mais curtinha dela, só uma página aqui na Bíblia de Jerusalém, tá bom? Não pode deixar de ser lida. Nada. Não pode deixar de ser lida. Não vai doer nada ler essa cartinha tão curta aqui, a Filemão. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado, Pedro. Foi ótima aula. Boa semana para você. Boa semana. Quem agradece. Boa semana. Estava aqui com a gente o
nosso Faustino Teixeira. Na quarta-feira, aqui no Paz e Bem, quinta-feira, para a comunidade da Pós TV 247, também temos aula com ele para o curso Grande Sertão Veredas. E aí, Carla e o reverendo Eduardo Henrique e eu aparecemos na programação com os programas Paz e Bem, e no caso do reverendo Eduardo Henrique, com os ofícios noturnos, que ele realiza aí de segunda a sábado, e no caso da Carla também, com Caminhos do Espiritismo e outras entrevistas. Ela está virando uma entrevistadora de primeira aqui no Paz e Bem. É isso aí, gente. Obrigado a todo mundo. Paz e bem para todo mundo. Pedro, valeu, foi fantástico. Tchau. Grande abraço. Paz e bem para todo mundo. É isso aí.